Fala rapaziada, vamos lá, saudações vascaínas, pós-jogo aqui de Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Para quem não me conhece, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama. Vamos aí comentar essa primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Óbvio, tô chateado, né? Tô decepcionado também com a atuação. Hoje o Vasco fez uma atuação muito abaixo do que vem apresentando. Na minha opinião, a pior atuação do Vasco desde que o Ramon assumiu. Hoje foi a pior apresentação do time do Vasco comandado pelo Ramon Menezes. O Ramon estava muito mal hoje também, acho que mexeu muito mal ali na equipe, enfim. A gente vai conversar sobre isso aqui durante o vídeo. Uma derrota aí para o Fluminense que a gente sempre conta no campeonato como 6 pontos, né? A gente acaba perdendo 2 seguidas para o Fluminense. A última derrota do Vasco havia sido exatamente para o Fluminense, ainda lá no final de março, antes do futebol ser paralisado. Foi a última partida antes do futebol ser paralisado e hoje o Vasco perde mais uma vez para o Fluminense, 2-1 no Maracanã. Mas vamos lá, o Vasco sentiu muita falta dos 3 desfalques, né? O Vasco estava sem o Vinícius e sem o Bruno Gomes por Covid-19 e sem o Andrei por conta do 3º cartão amarelo. E aí é aquilo, o Vasco até conseguiu montar um time competitivo, mas o elenco ainda é carente, né? Quando você perde 3 titulares, acaba que a reposição não é à altura. Então hoje o Vasco sentiu muito esses 3 desfalques, na minha opinião. O Vasco não tinha velocidade ali pela direita do Vinícius. O Guilherme Parede até se esforçou, tentou, mas é mais aquele atacante grandão, não tem a mesma agilidade, a maneira de drible que tem o Vinícius. Então o Vasco sentiu muita falta, mas principalmente, na minha opinião, o que fez mais falta foi o meio-campo. Sem o Andrei, sem o Bruno Gomes, para mim são 2 pilares aí desse time do Vasco, são 2 titulares incontestáveis, e a gente viu hoje que o Felipe Bastos, infelizmente, né, é um cara bacana, é vascaíno, tem um folclore, é legal quando ele faz o gol, a gente brinca, mas para jogar um futebol de alto nível de primeira divisão, hoje mais uma partida muito ruim do Felipe Bastos, como, enfim, ele vem acumulando partidas ruins nesse campeonato, mas contra o Ceará, por exemplo, foi maquiado pelo gol, contra o Sport, ok, ele foi bem, marcou 2 gols, mas, enfim, não consegue ali dar o bote na hora certa, fica dando aqueles pulinhos ali, o jogador passa do lado, parece que ele corre e não consegue chegar. Cara, gosto muito do Felipe Bastos no vestiário, é um cara que motiva, mas dentro do campo, sinceramente, acho que não dá para contar com o Felipe Bastos como titular, principalmente como primeiro volante, como ele estava atuando hoje. Então o Vasco sentiu muita falta do Bruno Gomes e do Andrei. Acho que poderia ter entrado com o Juninho, né? Quando botou o Juninho no segundo tempo, o Vasco foi, enfim, teve mais consistência ali no meio campo. O primeiro gol, um pouco de azar e um pouco de sorte do Fluminense, né? Porque o Bastos não conseguiu parar o jogador do Fluminense pela esquerda, o Ricardo Graça escorregou e aí o Egídio rola para trás e o Dodi acerta um chute ali de uma felicidade ali que ele não vai acertar outro daquele na vida, né? Coisas, enfim, inexplicáveis, sem... Bola bateu na trave, entrou, inapelável, sem chance para o Fernando Miguel. E aí um primeiro tempo muito ruim do Vasco. Na verdade, assim, até o final do jogo tinha sido um jogo bem ruim. Parecia um 0-0 com um gol achado. Tinha sido bem ruim mesmo. No segundo tempo, depois o Vasco tentou ali com as mudanças pressionar, apertar, mas também não conseguia. O Ramon demorou muito para mudar o time no segundo tempo, demorou muito para tirar o Felipe Bastos, por exemplo. Aí ele mudou, tirou o Bastos, colocou o Bruno César, colocou também o Peck na partida no lugar do Guilherme Parede. E aí o Vasco até... tentou ali criar umas oportunidades, mas também não chegou muito. Para vocês terem uma ideia, o primeiro chute de verdade do Vasco no gol já foi ali aos 41 do segundo tempo, né? Na tabelinha, o Bruno César chutou e aí o Marcos Felipe, que como eu disse aqui no pré-jogo, o Marcos Felipe é uma mãezona, né? Rebateu a bola no pé do Thales Magno e o Thales Magno diminuiu ali. Naquele momento já estava 2-0 para o Fluminense, porque minutos antes o Fred... Veja só, o Vasco tomou gol do Fred, um chute lá da intermediária, que o Fernando Miguel, na minha opinião, falhou. Foi herói na quarta-feira, o futebol tem dessas coisas,
mas hoje é uma bola que era defensável e ele acabou aceitando. O Fluminense abriu 2 a 0, aí como eu disse, o Vasco depois buscou esse 2 a 1 com o Thales Magno. Thales hoje que estava fazendo a sua melhor partida, na minha opinião, desde o retorno do futebol. Thales tão criticado, hoje ele estava indo para cima, estava conseguindo criar jogadas, driblar, fez o gol, colocou o Vasco de volta no jogo, mas aí já ali nos acréscimos, aos 50 mais ou menos do segundo tempo, ele deu aquela garoteada que um jogador profissional não pode dar. Sofreu uma falta dura do Igor Julião, ficou nervoso e acabou indo para cima do Igor Julião ali, deu um empurrão nele e foi expulso. Enfim, um lance de pelada ali que o Thales Magno proporcionou. Tipo quando você tá jogando bola, que o cara chega em você, você fica pé da vida e vai pra cima do cara, né? Um jogador profissional não pode fazer isso. Mas é um garoto, né? Tem aí 18 anos, vai aprender. Saiu até chorando de campo, coitado. Enfim, foi no impulso ali, logo depois se arrependeu. Mas esse tipo de coisa não pode acontecer com um jogador profissional, né? Acho que o juiz também poderia ter pegado um pouco mais leve, né? Poderia ter dado só amarelo pro Thales, dar um amarelo pro Julião do jeito que ele deu, mas resolveu expulsar. E também não dá para crucificar o juiz não, porque o Thales realmente foi garoto na jogada, não deveria ter tomado essa atitude. Mas enfim, como eu disse aqui, na minha opinião foi a pior apresentação do Vasco sob o comando do Ramon Menezes. O Ramon, cara, uma coisa que eu não consegui entender hoje, o Vasco precisando de um gol, né? O jogo ainda estava 1 a 0, o Vasco precisando de um gol, o Vasco não conseguia criar nada, a bola não chegava ali na frente, e o Vasco tem um jogador que precisa só de uma bola. A bola chega nele, ele precisa de um toque e ele faz o gol. É que a bola não tem chegado, né? Não chegou hoje de novo. Até teve um lance ali que ele tentou numa rebatida, mas não deu. Esse jogador, o Germancano. E aí, o Vasco tem esse jogador que pode definir a jogada em uma bola. O Ramon tirou o Germancano e colocou o Ribamar. Eu não entendi nada, cara. Assim, com todo respeito ao Ribamar, se num jogo difícil desse você tem um atacante do aproveitamento do Cano, você não pode tirar o cara. Você tem que deixar o cara ali e torcer para sobrar uma bola para ele. E vai que sobra, ele guarda, né? O Ribamar até participou ali do jogo, tentou, brigou. Nem sou contra a entrada do Ribamar na partida. Eu acho que o Ribamar deveria sim ter entrado, mas uma outra substituição. Já tá ali perdendo o jogo, parte final. Talvez tirava alguém do meio e botava lá o Ribamar para brigar ali pelo lado, enfim. Não entendi ele tirar o Germancano e colocar o Ribamar. Hoje o Ramon e o Vasco, né? Teve uma atuação ali durante algum período que lembrou aquele Vasco horripilante do Abel Braga. Mas, enfim, vou aqui deixar claro que não é momento também para entrar em desespero. Tenho visto aí nas redes sociais muita gente já, porque o time é muito ruim, o Ramon é muito burro, tem que demitir o Ramon, tem que trocar o treinador, não sei o que, papapá. Calma, galera, calma. O Vasco vem de boas apresentações, a gente não tem que começar a plantar uma crise que não existe no clube. Não tem como você, por uma derrota, achar que está tudo errado. O trabalho está começando, teve um início muito melhor do que todo mundo esperava, então não é para crucificar o treinador, não é para crucificar ninguém. Vamos continuar aí apoiando o time. A gente está aí, perdemos a primeira no campeonato, né, em 5 partidas, a primeira derrota, então o Vasco está na briga, está no jogo. Quarta-feira tem um duelo importante aí contra o Santos. Não vamos aí criar desespero e criar uma crise onde não existe. Erros acontecem, hoje realmente foi aí uma partida muito ruim do time, uma apresentação muito ruim também do treinador, mas enfim, faz parte do percurso, né? Que o Ramon, que é um cara inteligente, eu tenho certeza que vai conseguir aí aprender com os erros que ele cometeu na partida de hoje para não cometê-los mais. É isso. Acho que o recado que tem que ficar é que não é o fim do mundo. Ninguém gosta de perder o clássico. Tô pé da vida, apostei cerveja, vou ter que pagar cerveja aí pro Fio. Enfim, tô chateado pra caramba com a derrota, com a apresentação, que é o que mais assusta, né? Porque se tivesse perdido e jogado bem, criado, enfim, a gente até consegue ver coisas positivas, mas hoje foi um jogo realmente que o Vasco mereceu perder, porque o Vasco não criou absolutamente nada, não jogou, não chutou no gol, enfim. Foi assustador, mas não vamos entrar em desespero, porque tem todo um campeonato pela frente e, na minha opinião, o Vasco tá aí num caminho certo. Não dá aqui pra gente plantar uma crise onde não existe. Tamo junto. É isso, primeira derrota. Nem lembrava mais como era gravar um pós-jogo de derrota, né? Desde março sem perder, mas acontece. Não dá pra ser campeão brasileiro ganhando todas as partidas, né? Uma hora ia ter que perder. Acontece. Brincadeiras à parte, tamo junto. Saudações vascaínas, tô indo nessa.
Até a próxima, deixe seu like, se inscreva e vamos aí. Amanhã tem mais vídeo e quarta-feira a gente pega o Santos na Vila, mais um duelo dificílimo. Fui!